Antes de falarmos de angústia, esse afeto que nos coloca em movimento, que nos faz sair do lugar onde estamos, até porque não dá para viver angustiado, não dá para viver ali sendo comprimido, né, sendo esmiuçado. Então ela nos obriga a fazer algo sobre. Você consegue perceber quando é angústia e quando é ansiedade? Então, estar dentro de um mal-estar ansioso é quando, de alguma forma, eu imagino aquilo que pode acontecer. Eu imagino um cenário, eu vou ter uma prova amanhã, por exemplo, e aí hoje eu já começo a me sentir com esse mal-estar, mesmo que eu não identifique exatamente o que é. Eu tenho um porquê. Pode ser, eu tenho uma prova amanhã. E aí, hoje eu já não durmo, eu já não consigo comer, já perdi meu apetite, estou com as minhas mãos suadas, né? Então, será que eu vou conseguir chegar a tempo amanhã no horário da prova? Será que eu vou ir bem? Será que eu vou ir mal? Diante desse sofrimento, eu tenho um motivo aparente. Eu posso, mesmo que eu não saiba nomear o que é, nomear o que eu estou sentindo, eu sei que, por eu estar dentro desse mal-estar, pode ser que seja por conta dessa prova. Então, eu estou ansiosa com essa prova. Isso está me deixando, de alguma forma, com esse sofrimento, com essa angústia gerada pela ansiedade. Eu tenho esse motivo aparente. Já a angústia, e a gente pode chamar de, sei lá, angústia de fixação, uma angústia depressiva, enfim, nós vamos chamar de angústia. Quando ela vem, ela nos coloca numa posição subjetiva que fica muito mais difícil de perceber aonde começou e por que ela veio. É como se ela nos colocasse diante de um vazio, que a gente não consegue perceber o que está do outro lado. Então, quando um paciente ele chega lá na clínica e aí ele começa a dizer assim, olha, eu estou me sentindo estranho, não sei dizer muito bem o que é, mas é toda manhã, ou então à noite, me vem esse aperto, essa angústia, mas aparentemente está tudo normal. Meus filhos, marido, esposa, às vezes eles nem percebem, mas eu fico ali sofrendo por dentro, fico procurando um motivo, né? Às vezes eu como para ver se melhora, às vezes eu vou fazer alguma coisa diferente para me distrair, mas ela tá ali comigo, né? Eu olho para o lado, ela tá ali, eu vou dormir, essa angústia tá ali. Então a gente percebe pela queixa do paciente, a gente percebe pela queixa da pessoa, não fica aparente o motivo. E isso torna muito mais difícil para essa pessoa falar sobre isso porque é complicado de nomeá-la. E na tentativa de eliminar essa angústia, de eliminá-la, isso vai tornar essa pessoa muito mais angustiada. Essa pessoa, ela até pode chamar essa angústia de cansaço. Olha, eu tô acordando todos os dias cansada, né? Dormiu bem, mas tá vendo como fica difícil assim de separar o que é? Então, às vezes, essa pessoa pode chamar essa angústia de desânimo. Nossa, eu tô desanimada, cada dia eu tô perdendo mais a vontade de fazer coisas que eu faço, coisas da minha rotina que fazem parte do meu dia a dia. Essa pessoa ela pode chamar essa angústia de medo. Olha, me dá um medo, meu coração dispara. Por causa desse medo eu acabo, né, ficando mais dentro de casa, não quero sair do meu quarto, né? E aquilo ali fica processando, gera um cansaço, gera um consumo energético, gera uma... A pessoa ela fica naquele estado, ela fica nessa situação angustiante, nesse desconforto, e ela continua não percebendo, não conseguindo identificar o que é. Então, diferente do exemplo anterior da prova, então no dia que essa pessoa ela faz essa prova, ou mesmo que ela tenha perdido o horário, se atrapalhou, não conseguiu fazer, quando chegou o dia da prova, ela fez, ela vai passar, mesmo que seja substituída por outra ansiedade, por outro motivo que vai gerar essa ansiedade. Então essa pessoa, por exemplo, ela foi muito bem na prova, tirou 10, poxa, agora e agora? Agora eu passei no vestibular, então eu vou ter uma escola nova, uma faculdade nova, pessoas novas, poxa, aquilo vai colocar essa pessoa em um outro movimento que vai gerar ansiedade, mas é uma ansiedade deslocada para um motivo diferente. Ou então essa pessoa perdeu o horário, nossa, perdi, agora eu vou ter que me candidatar, me cadastrar de novo por uma nova prova, vou ter que estudar, vou aguardar, aquilo vai gerar uma insatisfação, de novo, com um motivo aparente. Então vai trocar um pelo outro. Então ela desloca, mas sempre entendendo, né, de alguma forma, o porquê daquele mal-estar. Mas a angústia, essa angústia, ela se torna complexa em falar sobre ela, porque como é
que eu vou falar algo que eu não sei muito bem o que é? Que tamanho tem isso? Eu só sei que eu tô sentindo. É um afeto que escapa. Ela escapa a palavra, ela escapa ao motivo. Eu fico ali como se eu estivesse procurando, tentando identificar. Acho que é uma coisa, vou lá, faço aquilo, mas não melhora. E aí eu fico nesse estado, eu fico dessa forma. Eu caminho, eu ando, eu tenho meu dia, tenho minha noite, muitas vezes acompanhada dessa angústia. Se eu começo a ficar muito acanhado, muito amuado, muito estranhado, muito... É como se ela começasse a me desmanchar interiormente. E o que é possível fazer quando eu estou, quando me identifico, ou me percebo nesse lugar angustiante, nesse lugar de angústia? A primeira pergunta que eu te faço é: você quer sair deste lugar? Você quer se levantar? Você quer se colocar em movimento? Parece simples responder essa pergunta, mas não é. Por quê? Porque a angústia ela nos enreda, ela nos toma, ela nos fixa nesse lugar. É como se eu tivesse preso a ela. E quando eu faço esse movimento de olhar para si, né? Olhar para dentro e olhar para esse lugar angustiante que eu estou e começo a perceber que eu estou como se eu tivesse preso ali, como se eu tivesse ali realmente enredado, né? Amarrado, nesse lugar fixado. E eu começo também a perceber o que eu posso estar perdendo fora dele. Aí eu começo, mesmo que aos poucos, fazendo esse movimento de enfrentá-la, de resistir essa angústia. Só que eu não resisto a essa angústia evitando ela. Eu resisto a essa angústia passando por ela. Eu preciso me lembrar que tem um motivo para que ela esteja ali. Existe um motivo para que eu tenha permitido que ela andasse comigo durante algum tempo. Então, esse movimento de olhar para ela, resistir, enfrentando, mas enfrentar, atravessando essa angústia, é o que começa a me dar sentido, me dar forças para que eu consiga, de alguma forma, vencer, podemos falar assim. E quando eu percebo que eu vou, de fato, precisar enfrentar isso, e não é algo que o outro possa fazer, não tem outra pessoa, sou eu, é o meu caminho. A angústia, ela não mente, sou eu vou passar por ela. Eu começo a perceber que o que está fora dela é muito melhor do que o que está aqui dentro e que estar aqui nessa posição, lembra, é uma posição subjetiva, estou aqui dentro dessa posição, vendo a vida passar, tudo acontecendo e eu aqui, porque a vida não vai parar porque a gente está angustiado, porque a gente está passando por esse conflito, porque a gente está ali encontrando forças para continuar, motivos para continuar. Desse lado de cá, eu estou paralisado, eu estou vendo tudo acontecer. Eu tô vendo o que tá acontecendo comigo, mesmo que eu não consiga nomear muito bem, eu tô desse lado de cá. Passar pro lado de lá, então eu saio dessa angústia paralisante e vou para essa angústia, essa outra angústia que me espera, que são angústias decorrentes de mudanças que eu vou precisar fazer, de decisões que eu vou precisar tomar, de escolhas que vão ser necessárias ali para a construção dentro de um espaço que me pertence também e que pode gerar muitas coisas boas para mim. Eu vejo um sentido, eu decido pagar o preço, eu decido bancar as minhas escolhas, sustentar aquilo que eu vou precisar ser desse outro lado. Pode ser que esse movimento ele seja, sim, complicado em se fazer sozinho. E a psicanálise, ela nos dá esse caminho, né? essa forma, esse meio para que isso seja possível. Então eu quero te convidar a pensar sobre isso, a tomar as decisões que você vai precisar tomar, a se encorajar. Então meu nome é Michele Sbais, eu sou psicanalista clínica, posso te ajudar nesse processo. Muitos recursos, muitas ferramentas, tem muitas coisas hoje, né, disponíveis, muitos métodos hoje disponíveis. Se você gostou desse conteúdo, clique, compartilhe e me siga para mais.